Por trás da fachada de poder e aço que definia a Alemanha nazista, um círculo íntimo de mulheres vivia nos bastidores do regime. Eram as esposas dos comandantes mais próximos de Adolf Hitler, figuras que, embora afastadas dos campos de batalha, habitavam o próprio epicentro do poder absoluto. Elas estavam longe de serem meras espectadoras silenciosas. Pelo contrário, tornaram-se pilares da vida social do Terceiro Reich, orgulhosas defensoras da ideologia e símbolos vivos dos valores de família e pureza que a propaganda oficial tanto celebrava. Sua influência, embora sutil, era uma força constante nos salões onde o destino de nações era decidido. Contudo, quando o Reich de 1000 anos finalmente ruiu em 1945, o mundo de privilégios que elas conheciam desmoronou em um pesadelo de retribuição. O status que um dia as protegeu se converteu em um alvo, e a lealdade que lhes garantiu tudo agora cobraria um preço que poucas poderiam imaginar. Nos dias finais do Terceiro Reich, a lealdade se tornaria uma moeda de troca mortal, e a sua viria com um preço inimaginável. Para muitos dentro do regime, Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda Joseph Goebbels, era a personificação da mulher alemã ideal. Graciosa, dedicada e inabalavelmente fiel à visão de Hitler, ela era uma presença constante em comícios e eventos públicos, tão próxima do círculo íntimo que se referia a ele como uma figura paterna para seus filhos. À medida que o Reich desmoronava em abril de 1945, a fuga nunca foi uma opção para a família Goebbels. Enquanto outros buscavam desesperadamente uma saída, Magda e Joseph desceram para o Führerbunker com seus 6 filhos, com idades entre 4 e 12 anos. Sua crença na causa era tão absoluta que um mundo sem o nacionalsocialismo era simplesmente inconcebível. Nos confins subterrâneos do bunker, o mundo exterior era um estrondo constante de artilharia soviética que se aproximava a cada hora. Lá dentro, Hitler já havia selado seu próprio destino, tirando a vida em 30 de abril. O fim era agora uma questão de horas, não de dias. No dia seguinte, 1º de maio, Magda executou um ato de devoção fanática que ecoaria pela história. Um por um, enquanto seus 6 filhos dormiam, ela os envenenou. Relatos sugerem que ela primeiro os sedou, talvez dizendo que iriam apenas dormir um pouco mais antes de administrar o cianeto. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Pouco tempo depois, Magda e Joseph subiram ao jardim devastado da chancelaria do Reich. Ali, encontraram a morte, seja por veneno, por um tiro, ou talvez ambos, numa tentativa de garantir o fim. Seus corpos, assim como o de Hitler no dia anterior, foram então incinerados. Magda deixou para trás uma carta. Em meio ao colapso do Reich, as cartas que Magda deixou para trás eram um testamento sombrio. Nelas, ela confessava seu medo de um mundo sem o nacionalsocialismo, um mundo onde, em sua visão, a vida de seus filhos não valeria a pena ser vivida. Ela acreditava que a Alemanha jamais se recuperaria, e sua convicção era tão absoluta que a levou a um ato que chocou até mesmo os mais calejados. Mesmo em meio ao caos do fim da guerra, a decisão de Magda perturbou profundamente a muitos. Oficiais da SS, homens endurecidos pela violência, ficaram abalados com sua escolha de matar os próprios filhos para poupá-los da derrota. Contudo, o destino de Magda não era um caso isolado de lealdade fanática. Apenas alguns dias antes, outra esposa lutava desesperadamente para escapar da Alemanha com sua família. Margaret Himmler, esposa de Heinrich Himmler, compartilhava uma fé igualmente inabalável nos ideais nazistas. Nascida em uma abastada família alemã conservadora, Margaret sentia um profundo orgulho de seu status, de seu país e do futuro que acreditava que o regime estava construindo. Enfermeira de formação, ela se voluntariou na Cruz Vermelha Alemã e, em suas cartas, frequentemente elogiava Hitler e expressava admiração pela elite do partido. Ela demonstrava forte apoio ao trabalho do marido, ainda que raramente soubesse de toda a sua extensão. Ela e Heinrich tiveram uma filha, Gudrun, nascida em 1929,
e Margaret se esforçou para criá-la em um lar que refletisse disciplina, lealdade e os mais rígidos valores alemães. Embora não pertencesse ao círculo político interno, Margarete desfrutou do poder do marido, vivendo confortavelmente enquanto milhões sofriam sob o regime que ele ajudava a comandar. Com o fim da guerra, o mundo que ela conhecia desmoronou. Heinrich Himmler, por sua vez, tentava desesperadamente fugir da justiça que se aproximava. Ele usou um nome falso, apresentando-se como Heinrich Hitzinger, e vestiu-se como um soldado comum, na esperança de desaparecer no caos da Alemanha do pós-guerra. Mas os britânicos o capturaram perto de Bremen. No momento em que sua verdadeira identidade foi descoberta, Himmler engoliu uma cápsula de cianeto e morreu em poucos minutos, evitando o tribunal que certamente o teria condenado à morte. Enquanto isso, Margarete, que se escondia no norte da Itália com a filha, foi presa em 13 de maio de 1945. Para os aliados, ela era mais do que apenas uma esposa. Eles acreditavam que ela havia desempenhado um papel ativo na promoção dos valores nazistas e apoiado conscientemente um dos líderes mais brutais do regime. Nos 3 anos seguintes, ela foi mantida em vários campos de internamento aliados, incluindo um em Augsburg. Em 1948, um tribunal de desnazificação na Alemanha finalmente analisou seu caso. Diante do tribunal, Margarete insistiu que jamais tivera qualquer envolvimento. Para algumas mulheres, o fim da guerra não foi marcado pelo som de tiros, mas por um silêncio ensurdecedor. Um silêncio cheio de perguntas que ecoariam por décadas. Diante de seus interrogadores, Margarete Himmler pintava um retrato de inocência, afirmando que sua vida se resumia a ser enfermeira e mãe, alheia ao trabalho sombrio de seu marido. Mas a tinta seca em suas cartas de guerra contava uma história diferente, revelando os contornos de uma mulher profundamente ligada à ideologia nazista. O tribunal não se convenceu de sua ignorância e a classificou como uma infratora principal, uma das mais altas categorias nos julgamentos do pós-guerra. Sua sentença foi de 4 anos de prisão, descontado o tempo que já havia cumprido sob custódia. Não era uma pena longa se comparada aos crimes de seu marido, mas foi o suficiente para demolir a vida que ela conhecera. Após sua libertação, Margarete desapareceu da vista do público, trocando de nome e se mudando para Munique. Ali, ela viveu uma existência silenciosa e isolada até sua morte, em 1967. Sua filha Gudrun jamais abandonaria a tentativa de limpar o nome do pai, mas Margarete nunca mais retornaria ao palco público. Pois para algumas dessas mulheres, a guerra não terminou com um corpo ou um julgamento. Terminou com a tortura de não saber. Gerda Bormann era casada com um fantasma em vida, Martin Bormann, um dos homens mais poderosos e temidos da Alemanha nazista. Como secretário particular e braço direito de Hitler, ele controlava o acesso ao Führer, assinava ordens mortais e ajudava a moldar as políticas que destruíram milhões de vidas. Ele estava em toda parte no círculo íntimo de Hitler, mas permanecia quase sempre nas sombras. Quando o Terceiro Reich desmoronou em 1945, Bormann simplesmente se desfez em fumaça. O último avistamento confirmado ocorreu em 2 de maio perto da estação Loider, em Berlim, enquanto ele tentava escapar da cidade em chamas. Alguns diziam que ele fora morto pelo fogo soviético, outros sussurravam que ele havia escapado. No início do julgamento de Nuremberg, em 1945, ninguém sabia onde ele estava. Ainda assim, em 1946, ele foi julgado à revelia e sentenciado à morte. Mas não havia corpo, não havia túmulo, apenas rumores. Para Gerda Bormann, a incerteza se tornou uma prisão particular. Ela se agarrava à esperança de seu retorno, ignorando os boatos de que ele havia fugido para a América do Sul ou vivia sob uma nova identidade. Enquanto isso, foi deixada para criar seus 10 filhos sozinha. O nome Bormann não era apenas um sobrenome, era uma mancha que eles carregariam para sempre. Seus filhos lidaram com esse peso de maneiras distintas. Um de seus filhos, Martin Bormann Jr., escolheu um caminho radicalmente diferente.
tornou-se padre católico, dedicando sua vida a uma jornada para tentar fazer as pazes com o legado que seu pai deixou. Em 1946, enquanto o mundo debatia o paradeiro de seu marido, Gerda adoeceu gravemente com câncer. Ela morreu mais tarde naquele ano, com apenas 46 anos de idade, sem respostas e sem jamais abandonar sua lealdade a Martin. Mas o mistério não permaneceu aberto para sempre. Em 1972, quase 30 anos depois, operários encontraram restos humanos enterrados perto da estação Lehrter, em Berlim, exatamente onde Bormann fora visto pela última vez. Testes de DNA realizados nos anos 90 finalmente confirmaram sua identidade. Ele havia morrido em maio de 1945, provavelmente ao morder uma cápsula de cianeto enquanto as tropas soviéticas se aproximavam. Naquela altura, Gerda já havia partido há muito tempo, morrendo sem conhecer a verdade. Algumas mulheres, no entanto, nunca pararam de acreditar. Ilse Hess era uma delas. Seu marido, Rudolf Hess, fora um dia um dos homens mais importantes da Alemanha nazista, o vice-führer de Hitler e um de seus primeiros e mais fervorosos apoiadores. Mas em 1941, em pleno auge da guerra, Hess tomou uma decisão que mudaria não apenas o seu destino, mas o curso da própria história. Em um ato de audácia desesperada, ele cruzou o Mar do Norte em um pequeno avião, completamente só. Sua missão, declarou ele ao pousar na Escócia, era negociar a paz e pôr um fim ao derramamento de sangue. Mas em vez de um acordo, encontrou apenas a prisão, detido por forças britânicas. Em Berlim, a fúria de Hitler ecoou pelos corredores do poder. Hess foi declarado insano, uma vergonha para a liderança nazista. Após a guerra, o destino de Rudolf foi selado em Nuremberg. Considerado culpado por crimes contra a paz e conspiração, ele foi condenado à prisão perpétua em 1946. Ele foi trancado na prisão de Spandau, em Berlim, onde permaneceria por mais de 40 anos, um fantasma vivo de um regime caído. Enquanto isso, Ilse Hess, como tantas outras mulheres ligadas à elite nazista, foi detida em 1945. Seu tempo em detenção foi breve e ela foi classificada como uma infratora de menor importância. Mas a liberdade não restaurou sua reputação. Em vez de se distanciar do passado, ela o abraçou com ainda mais fervor. Pelo resto de sua vida, Ilse se dedicou a uma única causa: limpar o nome de Rudolf. Ela insistia que seu voo para da Escócia fora um ato de paz, não de traição, uma tentativa desesperada de salvar a Europa de mais guerra. Ela concedeu entrevistas, escreveu cartas e publicou livros, tecendo uma narrativa de injustiça e incompreensão histórica. A morte de Rudolf em 1987, oficialmente um suicídio embora cercada por teorias da conspiração até hoje, não a deteve. Ilse continuou a defender seu legado até sua própria morte em 1995. A essa altura, o mundo já havia virado as costas para tudo o que eles representavam, mas Ilse, não. Ela nunca deixou de acreditar na causa que havia despedaçado o mundo. Contudo, nem toda esposa de um nazista seguiu esse caminho de lealdade cega. Uma mulher, em particular, trilhou uma jornada completamente diferente. Emily Schindler não se encaixava no molde. Casada com Oskar Schindler, um membro do partido nazista, ela viu de perto o poder de seu marido. Mas enquanto Oskar usava sua fábrica para salvar mais de 1000 judeus, atraindo para si todos os holofotes, Emily trabalhava nas sombras. Era ela quem alimentava os trabalhadores, os escondia do perigo e arriscava a própria vida, longe dos olhares da história. Com o fim da guerra, o casal fugiu para a Argentina, mas a paz não trouxe prosperidade. Os negócios de Oskar fracassaram e ele acabou por abandoná-la, retornando à Europa. Sozinha, Emily sobreviveu em meio à pobreza, criando animais para se sustentar. E enquanto o mundo celebrava o nome de Oskar Schindler, o de Emily se perdia no silêncio do esquecimento. Com o fim do Terceiro Reich, os destinos se fragmentaram em ecos de silêncio, negação e esquecimento. Para cada história contada, inúmeras outras se perderam nas sombras.
Enquanto o nome de Oskar Schindler ecoava pelo mundo, o de Emily foi relegado à penumbra da história. Somente nos anos 90 sua jornada começou a ser redescoberta, mas a essa altura ela já havia passado décadas em solidão e pobreza, vivendo em uma terra cuja língua mal compreendia. Ela faleceu em 2001, ainda dolorosamente distante do lar que um dia conheceu. Mas Emily era uma exceção, pois algumas mulheres que testemunharam os mesmos horrores escolheram defender os crimes que viram de perto. Lina Heydrich era casada com Reinhard Heydrich, o arquiteto da solução final. Após o assassinato dele em 1942, ela dedicou o resto de sua vida a uma única missão: proteger seu legado. Depois da guerra, foi detida, mas jamais condenada. Anos mais tarde, na tranquilidade da ilha de Femar, ela se casou novamente, mas o passado nunca a abandonou. Nos anos 70, Lina falava do marido com um orgulho desafiador, insistindo que ele havia sido incompreendido. Chegou a publicar um livro na tentativa de limpar seu nome. Enquanto o mundo o via como um dos nazistas mais brutais, ela o enxergava como um líder forte. Em seu rosto não havia nenhum sinal de vergonha, nenhum traço de arrependimento. Enquanto algumas esposas se agarravam ao orgulho, outras escolheram o refúgio do silêncio. Margaret Speer era esposa de Albert Speer, o arquiteto-chefe de Hitler e, mais tarde, seu ministro de armamentos. Ele foi um dos poucos líderes nazistas que admitiram culpa nos julgamentos de Nuremberg, recebendo uma sentença de 20 anos de prisão. Margaret, no entanto, jamais ofereceu apoio ou crítica em público. Não compareceu ao julgamento, não escreveu cartas, não o defendeu nos jornais. Ela apenas esperou, quieta e longe dos holofotes. Quando Speer foi libertado em 1966, eles se reencontraram, mas a relação havia se transformado para sempre. Ele se tornara famoso por seus livros e entrevistas, enquanto ela preferia a vida nas sombras. Margaret viveu seus dias longe da vida pública e faleceu em 1980, uma figura quase ausente nas memórias do próprio marido. Um destino muito mais trágico aguardava Annie Brandt, esposa do oficial Rudolf Brandt. Seu marido havia trabalhado diretamente com Himmler e esteve envolvido nos horríveis experimentos médicos realizados em prisioneiros. Rudolf foi preso, julgado e executado em 1948. Para Annie, tudo desmoronou de uma só vez. Ela perdeu o marido, o lar e qualquer chance de uma vida normal. Suas propriedades foram confiscadas. Por anos, ela foi interrogada e vigiada. Seu nome se tornou uma mancha indelével. Diferente de outras esposas que tentaram defender seus maridos, Annie simplesmente desapareceu na mudez do anonimato. Nunca se casou novamente, nunca deu entrevistas e evitou até mesmo a própria família. A vergonha e o horror eram pesados demais para serem carregados publicamente. Mas nem todas as mulheres nessas histórias eram esposas. Traudl Jung merece um lugar nesta narrativa. Com pouco mais de 20 anos durante a guerra, ela era a secretária pessoal de Hitler. Foi ela quem, no interior do bunker, datilografou seu testamento final. Com o Reich em ruínas, um silêncio ensurdecedor se abateu sobre a Alemanha. Mas para as mulheres que estiveram no centro do poder, a guerra interna estava apenas começando. Aos 20 e poucos anos, ela havia datilografado o testamento final de Hitler no bunker de Berlim, uma das últimas testemunhas de sua derrocada. Após a guerra, foi capturada por forças soviéticas e interrogada por americanos. Nenhuma acusação foi formalizada, mas a liberdade não lhe trouxe paz. Em entrevistas, anos mais tarde, ela confessaria uma culpa que a corroía. Não por algo que fez, mas por tudo o que deixou de perguntar. Por não ter enxergado a verdade, até ser tarde demais. Outrora, amiga pessoal de Hitler, Henrietta von Schirach e seu marido, Baldur, líder da juventude hitlerista, personificavam a realeza nazista. Mas esse mundo desmoronou com uma velocidade brutal. Enquanto Baldur era sentenciado a 20 anos de prisão, Henrietta foi detida em 1945, interrogada por meses e, por fim, classificada como uma simpatizante, alguém que apoiou o regime sem ser uma criminosa de guerra ativa. Ela se divorciou do marido e tentou recomeçar,
mas o passado era uma sombra que a seguia a cada passo. Em seus últimos anos, escreveu sobre como o glamour do círculo nazista a havia cegado, admitindo ter sido iludida. O dano, no entanto, já estava feito. Algumas histórias, no entanto, foram quase completamente engolidas pelo tempo, como a de Ingeborg Weber-Donitz, esposa de Karl Donitz. Seu marido foi o sucessor escolhido por Hitler, o homem que liderou a Alemanha por um breve e caótico período após a morte do ditador. Donitz foi sentenciado a 10 anos de prisão em Nuremberg, mas Ingeborg escolheu um caminho diferente: o desaparecimento. Ela manteve uma discrição absoluta nos anos pós-guerra, sem aparições públicas, entrevistas ou qualquer comentário sobre o papel do marido. Viveu silenciosamente com os filhos até sua morte, em 1962. Existem pouquíssimos registros públicos sobre sua vida, nenhum livro ou declaração. Talvez esse fosse o objetivo. Apagar-se da história era, por vezes, mais seguro do que falar. Para muitas dessas mulheres, a dor não terminou com elas. Seus filhos cresceram sob uma sombra pesada, assombrados pelos nomes que herdaram e pelos crimes que nunca cometeram. O julgamento público era uma sentença da qual não podiam escapar. À medida que as décadas de 60 e 70 avançavam, a maioria das esposas dos líderes nazistas já havia falecido ou desaparecido na velhice. Mas a própria Alemanha estava mudando. Uma nova geração exigia respostas, querendo saber o que seus pais haviam feito durante a guerra. Protestos eclodiram, livros foram escritos e julgamentos reabertos. E lentamente, as histórias dessas mulheres começaram a ressurgir, não como vítimas, mas como testemunhas ocultas de um passado sombrio. Em 1993, o lançamento de A Lista de Schindler lembrou o mundo da história de Emily Schindler. Quase uma década depois, em 2002, o documentário Ponto Cego deu a Traudl Jung a chance de contar a sua própria versão dos fatos. Quando o som dos canhões finalmente cessou, um silêncio diferente tomou conta da Alemanha. Um silêncio pesado, carregado de culpa e negação. Foi desse vazio que a voz de Traudl Jung emergiu, suas palavras de arrependimento ecoando como um trovão distante. À medida que mais testemunhos vinham à tona e novos livros eram publicados, as rachaduras naquela muralha de silêncio começaram a se aprofundar. Para as esposas dos líderes do Reich, o fim da guerra foi mais do que uma derrota militar. Foi o desmoronamento de uma identidade. Elas, que haviam habitado o epicentro de um dos regimes mais perigosos da história, agora se viam aprisionadas entre o ódio público e a perda íntima. Algumas não suportaram o peso da vergonha e tiraram a própria vida. Outras perderam tudo, restando apenas com as cinzas de um mundo que não existia mais. Umas poucas se agarraram às velhas crenças, uma última e frágil defesa contra a realidade, mas nenhuma delas escapou intacta.